Uma boa noite a todos. Eu me chamo Silvia Liendes e, junto com a minha colega Osiele Maiani, estamos representando a turma do terceiro ano de Agronomia da UEMS. E hoje estamos coordenando a atividade de extensão da disciplina de Biotecnologia Agrícola, ministrada pela professora Adriane Fonseca Duarte. E hoje iremos aprender um pouco sobre RNAi com a palestrante Deise Cagliari. Deise Cagliari é engenheira agrônoma, mestre em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em fitossanidade pela Universidade Federal de Pelotas e PhD em engenharia de biociência pela Universidade de Ghent. Possui mais de 15 anos de experiência como pesquisadora na área de entomologia, com foco no manejo integrado de pragas na biologia molecular, destacando o uso de tecnologias inovadoras como RNAi e CRISPR-Cas9 para o estudo e controle de insetos. Gostaríamos de agradecer imensamente por aceitar esse convite para falar dessa temática tão importante na área agrícola. Ela irá abordar a temática a Revolução Silenciosa e como o RNAi está mudando o manejo de insetos pragas. Perfeito. Muito obrigada, meninas, pela introdução. Vocês já acabaram falando um pouco da minha formação, do que eu tenho trabalhado nos últimos anos. Então, eu vou acabar pulando essa parte da introdução e vou começar a falar direto sobre o assunto do nosso bate-papo hoje aqui, que é sobre a utilização do RNAi. E como o título traz, é uma revolução silenciosa. Então, a ideia aqui é a gente trazer um pouco daquilo que tem sido discutido com relação à utilização dessa ferramenta. Então, uma breve agenda daquilo que a gente vai estar conversando hoje. Então, a gente vai passar pela introdução ao RNAi, falar um pouco sobre a importância dessa ferramenta, as duas vias que a gente tem disponível para a entrega do silenciamento gênico lá no campo, que é a via transformativa e a via não transformativa, e também vai estar falando ao final sobre as conclusões e perspectivas futuras sobre a utilização dessa tecnologia. Então, aqui eu trago inicialmente uma breve linha do tempo sobre como se deu a descoberta desse mecanismo e também quando foi o momento da primeira utilização do RNAi. Então, muito antes do termo RNA de interferência ser cunhado em 1998 por dois pesquisadores, esse termo e esse processo ele já vinha sendo relatado e estudado desde 1928, quando foi feito, então, o primeiro relato de algo dentro desse campo, e recebeu um nome específico naquela época, e assim, durante alguns anos, com a evolução da biologia molecular e também com a evolução da genética, das ferramentas moleculares disponíveis, dos estudos dentro dessa área, a elucidação desse processo também acabou acontecendo ao longo desse tempo. E lá em 1998 foi então que o Freire e o Mello, eles conseguiram fazer a elucidação completa, explicar de fato o que era o RNA de interferência e como ele funcionava utilizando um nematóide modelo na época, que é o C. elegans, até hoje é utilizado em muitos estudos moleculares. Então, nesse nematóide eles conseguiram fazer a elucidação do mecanismo de silenciamento gênico e eles chamaram esse processo de RNA de interferência, cunhando o nome, então, RNAi. E em 2006, então, foi quando essa tecnologia foi utilizada pela primeira vez para o manejo de insetos praga. Foi quando Baum e os colegas dele, eles conseguiram modificar geneticamente uma planta e introduzir dentro dela a dupla fita de RNA. A gente vai estar falando mais sobre isso daqui a pouco, vou explicar para vocês o que é isso, e aí eles conseguiram fazer com que essa planta geneticamente modificada causasse a mortalidade das larvas de diabrose muito utilizada para o manejo, muito utilizada e estudada
como uma ferramenta de controle para o manejo de insetos praga na agricultura e também em diversas outras áreas da agricultura e também da saúde, enfim, também é uma ferramenta bastante estudada. Então, o que é o RNAi? Como é que funciona esse mecanismo de controle? Então, para a gente começar a entender um pouquinho mais o que é o RNAi, como ele funciona, a gente vai voltar um pouquinho a falar sobre a parte mais básica da genética, da biologia molecular. Então, a gente tem os insetos têm células, e essa aqui, então, é uma demonstração de uma célula de um organismo. Então, a gente tem dentro da célula o núcleo, onde a gente vai ter o DNA, e é dentro do DNA que nós carregamos toda a informação genética que codifica proteínas, que codifica enzimas, enfim, que codifica todas as funções vitais e processos que a gente tem dentro, a gente e todos os organismos eucariontes têm dentro do corpo como funcionamento, né? Então, essa informação, ela está toda armazenada aqui no DNA e, basicamente, naqueles fragmentos que a gente conhece e chama como genes, tá? Então, uma vez que o organismo precisa de uma determinada proteína ou uma determinada enzima recrutada, essa proteína, essa enzima, ela é sintetizada lá do DNA através de um processo de transcrição. Então, tem todo um processo que acontece e o DNA, então, ele é transcrito, tá? O processo de transcrição em uma molécula chamada RNA mensageiro. É o RNA mensageiro que vai transportar a informação para fazer a codificação da proteína, tá? Então, ele é o mensageiro para a formação da proteína. Tudo isso aqui a gente está falando lá dentro do núcleo. Uma vez que esse RNA mensageiro ele é transcrito, tá? Ele proteínas, tá? Então, esse basicamente é o processo. A gente tem o DNA é transcrito em uma molécula de RNA mensageiro, e o RNA mensageiro é, então, traduzido em uma proteína. Tá? Então, basicamente, esse é o processo de transformação da informação em algo que o corpo consegue utilizar e vai ser necessário para o funcionamento dele. Então, por que isso é importante a gente recapitular? Porque como é que o RNAi funciona? De uma maneira bem simplificada nesse momento, tá? Então, a gente tem o RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro ele é traduzido em uma proteína, como eu já falei. Então, como é que o RNAi vai funcionar? O RNAi, ele vai estar se ligando através dessa molécula que a gente vai chamar nesse momento de molécula de RNAi. Então, ele vai estar se ligando ao RNA mensageiro e ele vai impedir com que ocorra a tradução desse RNA mensageiro e, consequentemente, a formação da proteína. E uma vez que eu não tenho a formação da proteína, ela passa a ser ausente ali no corpo ou na estrutura do inseto e, consequentemente, se ela for uma proteína vital para a sobrevivência, ele vai acabar morrendo. Eu vou conseguir fazer o controle daquele organismo, tá? Então, basicamente, esse é o processo de silenciamento gênico de uma maneira bem resumida. E esse é um mecanismo de defesa natural que todos os organismos eucariontes possuem. Eu possuo, vocês possuem, cachorros possuem, insetos possuem, todos os organismos eucariontes possuem esse mecanismo de defesa e é através dele, então, que as moléculas de RNAi, elas inibem a expressão de genes específicos nos organismos, tá? Então, aqui tem um esquema um pouco mais detalhado de como é que funciona essa molécula de RNAi, como é que a molécula de RNAi é originada, tá? Então, para essa molécula de RNAi ser originada e conseguir fazer o processo de silenciamento gênico, inicialmente, a um passo anterior a isso, a gente vai ter uma molécula chamada dupla fita de RNA.
Tá? Então, essa dupla fita de RNA é uma molécula longa, ela pode ter 300, 400, 500, 600 pares de base, tá? Lembram que o DNA, ele é formado por bases, tá? Adenina, timina, citosina e guanina, tá? Elas vão parear sempre uma com as outras aqui, tá? E aí, essa dupla fita de RNA, ela pode ter, o RNA, no caso, vai ter outras moléculas, no lugar da timina vai ter uma uracila, tá? E aí ele vai ter lá seus 200, 300, 400, 500, 600 pares de base. Essa dupla fita de RNA, ela vai ser clivada, ela vai ser cortada por enzimas chamadas Dicer, tá? Em fragmentos menores, chamados siRNAs, ou pequenos RNAs de interferência. Esses pequenos RNAs de interferência são as nossas moléculas de RNAi que eu mostrei no slide anterior, tá? Então, essas pequenas moléculas de RNAi, uma dessas duas fitas vai ser degradada, a outra fita vai ser incorporada dentro de um complexo de silenciamento, e aí ela vai procurar ali no RNA mensageiro, até ela encontrar a complementariedade dela, onde ela vai conseguir parear, tá, de maneira perfeita, ela vai parear todos os nucleotídeos dela, ela vai ter em torno dos seus 19 até 22 nucleotídeos, tá, então ela vai parear com o RNA mensageiro, uma vez que ela pareou com o RNA mensageiro, ela vai realizar a clivagem, ela vai cortar o RNA mensageiro e vai impedir com que ocorra a tradução e a formação da proteína e, consequentemente, eu vou ter um silenciamento gênico propriamente dito, tá? Então, basicamente, esse é o processo de silenciamento gênico que acontece nos insetos quando a gente está falando do RNAi como um mecanismo de controle, tá? E todo esse mecanismo, todas essas enzimas do complexo de silenciamento gênico, elas fazem parte do processo natural, elas são naturalmente produzidas e elas já são naturalmente requisitadas em outros processos onde também a gente utiliza o RNAi como mecanismo de defesa, mas a gente não vai entrar nessa discussão hoje para falar sobre isso. Hoje vamos focar basicamente então na utilização do RNAi como uma estratégia de manejo. Então, aqui tem um videozinho bem legal que exemplifica tudo isso que a gente está conversando. Então, aqui a gente tem a nossa dupla fita de RNA, tá? Ela é uma molécula longa, que nem eu comentei, ela vai ter lá seus 300, 400, 500, 600 pares de base, dependendo. Então, ela é clivada, ela é cortada em fragmentos menores por uma enzima chamada Dicer, aí ela é acoplada num outro complexo contendo uma série de enzimas chamado RISC, que é o complexo de silenciamento. Uma das fitas é degradada e a outra fita permanece acoplada no complexo de silenciamento. Esse complexo de silenciamento, então, ele vai começar a procurar no RNA mensageiro uma sequência complementar a esse pequeno RNA acoplado dentro do sistema dele, e uma vez que ele encontrou uma sequência exatamente complementar, exatamente igual à fita que ele está carregando, ele se liga e ele faz o corte do RNA mensageiro. E uma vez que ele realiza o corte do RNA mensageiro, esse RNA mensageiro não é mais funcional, então ele não consegue mais produzir a proteína, e com isso eu tenho o que a gente chama de diminuição da expressão gênica, ou silenciamento gênico, tá? Então, esse é o mecanismo de silenciamento funcionando dentro da célula, ali no citoplasma, e isso aqui está acontecendo numa quantidade enorme, né? Então, aqui é só um exemplo, mas tu vai ter uma série desses processos acontecendo todos ao mesmo tempo dentro da célula, tá? E qual a importância, então, a gente já entendeu um pouquinho sobre o que é o RNAi, como funciona o RNAi de maneira bem generalizada, quais são algumas das proteínas, algumas das enzimas envolvidas nesse processo, qual é a nossa molécula mais importante, que é a gente chama de molécula de RNAi, que é o pequeno RNA de interferência, como ele é formado. E aí, agora vamos falar um pouquinho sobre a importância do RNAi
dentro de um programa de manejo integrado de pragas, como uma ferramenta para controle de insetos praga. Então, como a gente viu, a nossa molécula de RNAi, ela é extremamente específica, tá? Ela vai fazer o silenciamento gênico somente se ela parear completamente com a molécula de RNA mensageiro para fazer a clivagem. Então, ela vai fazer o silenciamento somente se esse pareamento for perfeito. E por isso, ela é extremamente específica. A gente consegue ter uma regulação gênica muito precisa. E isso faz com que essa seja uma ferramenta extremamente interessante dentro de um contexto de alvo específico, tá? Dentro do ponto de ESG, que a gente fala bastante hoje, dentro do pilar environmental, dentro do pilar I, esse é um ponto extremamente positivo, porque o RNAi, ele é extremamente específico comparado com as outras ferramentas de controle que a gente tem disponíveis. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo com o agente de controle, o alvo que esse agente vai estar sendo direcionado e o efeito que ele causa no alvo. No organismo. Tá? Então, por exemplo, predadores e parasitoides, eles vão atuar a nível de organismo. Biopesticidas, como por exemplo o BT, eles atuam a nível de órgão e a nível de célula. Então, sempre, quanto maior aqui em cima é mais amplo, e quanto mais para baixo nesse funil aqui, mais específico vai ser o meu controle. Tá? Então, defensivos agrícolas, eles atuam a nível de proteína. Irradiação atua a nível de DNA. Já o RNAi, ele atua a nível de RNA e vai ter uma degradação extremamente específica. Como a gente já conversou, né? Porque cada espécie, ela vai possuir o seu conjunto de sequências específicas. Então, por exemplo, eu vou ter uma Spodoptera frugiperga, ela vai ter o genoma dela, ela vai ter o conjunto de genes específicos dela. Aí eu vou estar falando de uma outra espécie de lagarta, vamos falar de Rachyplusia, por exemplo. Aí eu tenho uma Rachyplusia, ela vai ter o conjunto específico de genes dela. Aí eu vou para um percevejo, o percevejo vai ter o conjunto específico de genes dele. Aí eu vou para o bicudo, aí o bicudo tem um conjunto de genes. Todas as espécies, elas vão ter o conjunto específico de genes codificando para as suas proteínas e as suas enzimas. E com isso eu consigo adaptar o meu RNA de interferência para ser específico para uma espécie. Porque quando eu vou fazer o design, quando eu vou fazer a construção da minha dupla fita de RNA, eu tomo cuidado para ela ser específica para um determinado organismo no momento que ela vai ser clivada e produzir os pequenos RNAs. E aí eu tenho a especificidade, o que é extremamente interessante dentro de um ponto de vista de manejo integrado de praga e controle mais focado e direcionado, reduzindo o efeito em organismos não alvo. O RNA de interferência, a dupla fita de RNA, ela também tem uma vantagem que ela tem pode ser considerada uma vantagem do ponto de vista de ESG, mas é uma desvantagem do ponto de vista de efeito residual para controle. Mas do ponto de vista de ESG, isso é um ponto positivo. Ela tem uma biodegradabilidade relativamente boa, tá? Ela não persiste por muito tempo no ambiente quando a gente compara principalmente com pesticidas ou inseticidas químicos, tá? Então aqui tem uma tabela com alguns trabalhos conduzidos ao longo dos anos, desde 2017 até trabalhos mais recentes, de 2024, onde os pesquisadores, eles estudaram então um pouco da persistência da molécula de dupla fita de RNA. Lembram que é a molécula inicial que vai ocasionar todo o processo de silenciamento gênico. Eles estudaram a persistência dessa molécula tanto no solo quanto na água. Na água, ela é degradada em menos de 24 horas. Tá? Na maioria dos trabalhos, ela é degradada extremamente rápido.
Já no solo, ela tem uma estabilidade um pouco maior, ela persiste ali por algumas semanas, principalmente dependendo de alguns fatores que a gente vai estar discutindo no próximo slide, tá? Então, ela é uma molécula que vai ser degradada, ela não vai ter um efeito residual, o tempo de meia-vida dela comparado com os pesticidas químicos, ela é muito mais rápida, o que faz com que ela acabe sendo muito direcionada para aquele alvo e não tendo efeito em organismos não alvo. E aí, eu entrei um pouco agora no tópico sobre a estabilidade da molécula de dupla fita de RNA, ela é degradada de forma muito rápida no ambiente, principalmente na água, e aí, quando a gente vai para o solo e também para a questão de deposição dela na folha, a gente vai falar depois sobre os mecanismos de entrega dessa dupla fita de RNA. Quando a gente fala no quesito solo, a gente viu que ela tem uma durabilidade de algumas semanas, ela consegue ficar por algumas semanas presente ali no solo. E um dos fatores que vai estar afetando essa durabilidade, essa estabilidade dela no solo, principalmente diz respeito ao tipo e à composição do solo. Então, os estudos, eles mostram que solos com matéria orgânica mais elevada, eles têm uma persistência da dupla fita de RNA um pouco mais elevada, porque essa dupla fita, ela fica agregada ali à matéria orgânica do solo. Então, o solo e o tipo de solo e a composição do solo é um fator que vai afetar a estabilidade da dupla fita de RNA. As condições ambientais também são outro fator que vão estar afetando a estabilidade dessa dupla fita, principalmente radiação ultravioleta, condições de precipitação e também condições de umidade relativa e temperatura, tá? São fatores que vão estar afetando a persistência, ou seja, a durabilidade com que essa dupla fita vai permanecer na superfície das folhas. Além disso, os micro-organismos também têm um papel importante nessa degradação da dupla fita. E outro ponto extremamente importante que vai estar afetando é a formulação dessa dupla fita de RNA. Então, esse é um ponto que a gente vai estar conversando mais adiante, é um ponto extremamente importante para que a gente consiga ter uma eficiência satisfatória da minha dupla fita de RNA, do meu silenciamento gênico, é obtido através da formulação. Por quê? Porque a dupla fita, ela vai encontrar todos esses fatores aqui adversos, a persistência dela no ambiente, e a formulação é um fator que consegue fazer com que eu aumente o meu tempo, que eu aumente a durabilidade que essa dupla fita vai permanecer no ambiente e, consequentemente, exercendo o controle sobre o meu organismo-alvo. Certo? Então, basicamente, quando a gente fala da importância do RNAi dentro de um programa de manejo, é uma ferramenta extremamente inovadora, ela é extremamente alinhada dentro daquilo que a gente pensa de um conceito de ESG, porque ela é extremamente específica para o alvo que eu estou desenhando aquela dupla fita. Existe a possibilidade de eu fazer uma dupla fita que não seja tão específica para um organismo-alvo? Existe, mas geralmente quando a gente fala da possibilidade de utilizar o RNAi, está acoplado a essa vantagem de ele ser alvo específico, e com isso eu reduzo o impacto sobre organismos não alvo e também sobre o meio ambiente de maneira geral. Então, é uma ferramenta extremamente importante, extremamente inovadora e que vem ganhando muito corpo ao longo dos últimos anos, tá? Falando um pouco sobre as vias de entrega do silenciamento gênico no campo. A gente viu a introdução, como funciona o RNA de interferência, a gente viu a importância do RNA de interferência dentro de um programa de manejo integrado de pragas, e agora a gente vai falar das formas com que eu consigo fazer a entrega do silenciamento gênico. Então, a primeira forma que a gente vai estar conversando hoje é através da via transformativa. O que é a via transformativa? É através das plantas geneticamente modificadas. Eu insiro dentro do DNA da planta a molécula que vai gerar o meu pequeno RNA de interferência, que vai gerar a minha molécula de RNAi
para o silenciamento do meu inseto. Isso é inserido dentro do DNA da planta, e com isso eu vou ter uma planta geneticamente modificada. Então aqui eu trouxe para vocês uma tabela, um gráfico, desculpa, com a evolução que a gente teve ao longo dos anos até 2018 de eventos envolvendo RNA não codante, tá? O RNAi de interferência, ele é um RNA não codante, ou seja, ele não codifica para uma proteína, para uma enzima, tá? Ele é utilizado para outra função, tá? Então aqui a gente tinha até 2018, com certeza esse número hoje está mais elevado, em torno de 85 eventos envolvendo RNA não codante. A grande maioria desses eventos estavam relacionados a melhorias em alguma característica da planta, seja quantidade de nutrientes, seja quantidade de ferro, quantidade de, enfim, alguma característica da planta. Dentro do quesito de proteção de plantas, a grande maioria era para resistência a vírus, tá? Então eram plantas geneticamente modificadas para terem resistência a vírus, e algumas poucas aqui que tinham resistência a insetos e que tinham sido depositadas dentro do banco de eventos geneticamente modificados. Quando a gente fala no RNAi, o primeiro grande trabalho que eu já mencionei para vocês foi o trabalho do Baum em 2007, 2006, aonde eles então modificaram geneticamente uma planta de milho para ela apresentar resistência à diabrótica virgífera, que é uma praga extremamente importante lá nos Estados Unidos, através do silenciamento gênico. Então aqui nessa foto a gente consegue enxergar as diferenças da planta não transgênica e da planta transgênica. Então a larva da diabrótica virgífera, ela se alimenta das raízes da planta do milho. Então aqui dá para ver perfeitamente como esse evento transgênico funcionou muito bem para o controle desse alvo, e ele foi depositado então com o trade name lá no banco de depósito SmartStax, tá? E por muito tempo tinha-se a expectativa da comercialização dessa tecnologia nos Estados Unidos, e ainda se fala sobre a comercialização dessa tecnologia por lá e também aqui pelo Brasil, mas aqui não tivemos avanços com relação a isso. Temos o depósito dela aqui no Brasil em 2019, então ela teve autorização para utilização, tanto no consumo humano quanto no cultivo e também no consumo animal, mas não temos a comercialização dela no mercado. E recentemente, então, saiu uma notícia sobre a comercialização do milho envolvendo essa tecnologia de RNAi para diabrótica virgífera pela Corteva, chamado Vorceed Enlist. Então, esse milho tem na sua composição uma dupla fita de RNAi com o objetivo de controlar a diabrótica virgífera, tá? Além disso, aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma planta transgênica para o controle de insetos utilizando RNA de interferência, mas a gente tem uma planta de feijão resistente ao mosaico dourado que possui, então, na sua transgenia, o silenciamento gênico como ferramenta para o controle do mosaico dourado. Então, ele foi aprovado em 2011 para utilização pela CNT-Bio. Ele foi cultivado, a primeira cultivar foi liberada em 2019, porém, foi comercializada pela Embrapa por um período, porém ela foi descontinuada logo após isso, porque ela enfrentou alguns problemas, porque além do mosaico, existia um outro vírus que também estava presente nessas plantas de feijão, que estava camuflado sob a sintomatologia do mosaico. Então, uma vez que o mosaico foi silenciado, esse outro vírus acabou se sobressaindo e acabou que os benefícios não foram tão significativos quanto se esperava. Então, acabou se retirando do mercado naquela época esse feijão, devido a essas questões de
de terem mais de uma espécie de vírus acontecendo ao mesmo tempo. Quais são os benefícios e quais são as partes, as desvantagens dos métodos transformativos? Então, quando a gente fala de métodos transformativos, a gente está falando de plantas transgênicas, né? Então, as vantagens das plantas transgênicas é que elas vão ter um fornecimento constante da dupla fita de RNA. Então, eu vou ter o fornecimento dessa dupla fita ao longo do desenvolvimento da planta como um todo, o que fornece um controle por um período maior de tempo e também a proteção dessa planta, então, por durante todo o ciclo de desenvolvimento dela. Por outro lado, essa maior exposição dos insetos a essa dupla fita de RNA faz com que eu aumente as chances de uma seleção de indivíduos que sejam resistentes a essa molécula, tá? Eu tenho uma menor aceitação do consumidor, porque a gente está falando de plantas transgênicas, tem todo o quesito, a aceitação das pessoas ainda é bastante limitada com relação a esse tipo de tecnologia. Tem um tempo de desenvolvimento maior, se a gente comparar com a metodologia não transformativa de entrega da dupla fita de RNA, tá? Aqui é sempre essas vantagens e desvantagens é basicamente comparando método transformativo, plantas transgênicas, com métodos não transformativos, que a gente vai estar falando daqui a pouco. E tem um tempo de liberação maior comparado a métodos não transformativos, tá? Então, esse é um resumão da via transformativa, de como é que a gente vai entregar o silenciamento gênico através de plantas transgênicas, alguns exemplos de como isso foi feito e as vantagens e desvantagens dessa forma de entrega. Falando um pouquinho agora sobre a via não transformativa. Então, quando a gente está falando sobre a via não transformativa, ela vem do termo em inglês, que é SIG, que é Spray Induced Gene Silencing. Então, basicamente, são aquelas metodologias de entrega que a gente utiliza para qualquer outro pesticida que a gente utiliza no campo. Pode ser através da aplicação foliar, pode ser através de injeção no tronco, quando a gente está falando de plantas perenes, pode ser através de irrigação, pode ser através do tratamento de sementes. Então, essas são algumas possibilidades que eu tenho de estar entregando o meu silenciamento gênico através da via não transformativa lá no campo para o meu manejo de insetos, tá? Quando a gente está entregando o silenciamento através das plantas transgênicas, o contato do inseto vai ser sempre através da alimentação. O inseto vai consumir a planta e aí ele vai acabar ingerindo a dupla fita de RNA e aí vai acabar desencadeando o processo de silenciamento gênico. Agora, quando a gente está falando da via não transformativa, eu tenho algumas outras vias de contato, além da alimentação propriamente dita. Então, eu vou ter a aplicação da minha dupla fita de RNA. Então, a primeira via de contato que o inseto vai ter é através da alimentação. Então, ele vai consumir aquela planta, aquele pedaço da planta contendo a dupla fita de RNA. Ou eu posso ter também a penetração dessa dupla fita de RNA através do tegumento do inseto, através das partes moles ou através dos espiráculos. Porém, esse é um ponto de bastante questionamento ainda sobre a eficiência, porque a gente sabe que alguns grupos de insetos têm o corpo extremamente quitinoso, e a molécula dupla fita de RNA, ela tem um tamanho relativamente grande, né? E aí vai dificultar um pouco a entrada dessa dupla fita e a ativação, então, do processo de silenciamento gênico. Aqui, então, os fungos também, só para ilustrar para vocês, outro grupo de organismos que causam danos nas culturas agrícolas. Então, também eu vou ter o contato direto, a absorção através do contato direto. Essa dupla fita, ela pode ser internalizada dentro da folha, e aí eu posso ter a contaminação do inseto através do consumo das plantas, então, da planta contendo a dupla fita de RNA ou o pequeno RNA de interferência também. E aí um ponto bem importante que eu quero destacar é que os insetos, eles só conseguem absorver moléculas de dupla fita de RNA maiores do que 50, 60 pares de base, tá? Então,
diferentemente dos fungos. Os fungos eles já conseguem absorver moléculas menores de siRNA, de pequenos RNAs. Então, por exemplo, eu consigo fazer uma aplicação para manejo de fungos de pequenos RNAs de interferência, da própria molécula de RNAi, eu já consigo fazer a aplicação. Agora, para insetos, eu preciso fazer a aplicação da dupla fita de RNA, porque o inseto ele não consegue absorver aqueles fragmentos pequenos de 19, 22 pares de base, que é o tamanho dos pequenos RNAs de interferência, tá? Então, aqui só uma curiosidade para vocês entenderem porque quando a gente fala de insetos, a gente sempre vai estar falando de dupla fita de RNA. Tá? E aí aqui, quando a gente vai estar aplicando essa dupla fita lá no campo, a gente vai ter alguns pontos envolvidos nisso, né? Então a gente vai ter as condições ambientais, que a gente já discutiu anteriormente, que vão estar associadas com o processo de degradação dessa dupla fita de RNA, principalmente radiação ultravioleta, a questão da precipitação, temperatura, umidade, e aí a gente vai ter outros tantos pontos que também vão estar envolvidos no processo de eficiência dessa dupla fita. Qual é que vai ser a metodologia de aplicação que eu vou estar usando, quantas aplicações eu tenho que estar usando, qual é que é a concentração, o processo da planta ali vai estar afetando ou não, vai ter impacto em organismos não alvo, então todas essas são questões que precisam ser consideradas sempre que eu pensar em utilizar aplicação foliar ou qualquer outra metodologia não transformativa. E aí, como é que eu consigo melhorar a eficiência ou aumentar o tempo de permanência dessa minha dupla fita lá no campo e desse jeito ter um controle mais eficiente? Eu consigo fazer isso através das formulações da dupla fita, como eu mencionei lá no início da nossa conversa. Então, a formulação, ela é uma forma com que eu consigo entregar a minha dupla fita de RNA lá no campo de uma maneira mais eficiente. Um dos primeiros trabalhos falando sobre formulação de dupla fita de RNA e como isso poderia impactar a eficiência foi o trabalho da Mitter em 2017, ela é uma pesquisadora lá da Austrália, então ela pesquisou a formulação da dupla fita em uma molécula chamada BioClay. É basicamente uma nanopartícula de argila, tá? E aí essa nanopartícula de argila, uma vez em contato com a umidade do ambiente, ela vai liberando aos poucos a dupla fita de RNA. Tá? Então aqui eu trouxe para vocês dois momentos de avaliação do experimento que ela fez, então 5 dias após a aplicação da dupla fita de RNA e 20 dias após a aplicação. Então aqui ela tem o controle só com água, só a nanopartícula de argila, tá? A dupla fita de RNA também, só ela, sem nenhuma proteção, e aqui a partícula de argila mais a dupla fita de RNA, que eles chamam então de BioClay. Então aqui é muito legal que dá para ver a diferença entre os tratamentos aqui, né, principalmente quando a gente está falando só da dupla fita de RNA. Então a formulação aumentou o tempo de controle, aumentou o tempo em que a planta estava protegida contra o ataque desse vírus. Por até 20 dias. Outro trabalho muito legal foi feito pelo GEM, mas ele pertence ao grupo da doutora Mitter, lá na Austrália também, que no trabalho inicial deles em 2017, eles testaram essa formulação para o controle de viroses. E em 2022, eles conseguiram validar também a utilização desta formulação para o controle de mosca branca, tá? Não vai dar tempo da gente discutir aqui algumas especificidades que alguns grupos de organismos têm para o controle através do RNA de interferência, mas os hemípteros são um grupo extremamente difícil de ser controlado utilizando RNA de interferência. E esses pesquisadores conseguiram fazer algo muito legal, que foi fazer o controle desse grupo utilizando RNA de interferência formulado
a dupla fita formulada em uma partícula de argila. Então, esse trabalho aqui é muito legal, foi feito lá em 2022 pelos pesquisadores da Austrália. E aí, muito antes disso também, já tinham vários trabalhos, então, tentando desenvolver essa ferramenta para utilização no campo, para o controle propriamente dito de insetos. E em 2024, então, finalmente, a gente teve lá nos Estados Unidos a liberação pelo departamento deles, pelo EPA, né, de um produto à base de RNAi, que é o produto chamado Calanta, de uma empresa chamada Greenlight Bioscience. Então, é o primeiro produto à base de dupla fita de RNAi para aplicação foliar, para o controle do besouro da batata, que é uma praga extremamente importante para eles lá, de difícil controle para eles. Então, eles conseguiram a liberação do Calanta, e o ingrediente ativo chama Letrona, tá? Para utilização por 3 anos, por um período de 3 anos, desse produto. E aí também nós temos uma novidade desse ano, que foi a introdução dentro do grupo de modos de ação do Iraque, do grupo 35, que é o grupo que vai estar ali inserido os produtos à base de RNAi. Então, é o grupo 35 agora, então são aqueles produtos que vão ter qual modo de ação? Então, o modo de ação vai ser através do silenciamento do RNA mensageiro, tá? Então, é basicamente o que a gente conversou lá no início, é o que está escrito aqui, tá? Então, esse é o grupo que está incluído o RNAi lá no Iraque, no grupo nos modos de ação do Iraque. Em 2023, a gente também teve a liberação para os testes utilizando esse produto lá no Canadá, mas foi outra empresa chamada Renaissance, que está buscando essa liberação lá no Canadá. E esse ano a gente teve uma notícia muito legal aqui no Brasil também, dentro da esfera da utilização do RNAi como uma ferramenta de manejo, que foi a Sempre Agitec. Ela conseguiu, então, o enquadramento de 4 produtos deles utilizando dupla fita de RNA, ou RNAi, né, como produtos não transgênicos, tá? Então, eles conseguiram esse enquadramento para uso tópico e classificado como não transgênico pela CNTBio, tá? E esses produtos, então, são 2 produtos para controle de percevejo, um para controle de esquistozeros e outro para controle de Diceraeus, que é o de Kellops, um para nematóide e outro produto também para Spodoptera. Tá? E eles conseguiram isso através do enquadramento dessa tecnologia dentro da RN16, que trata ali das técnicas inovadoras do melhoramento de precisão. Tá? E não necessariamente esses organismos vão ser classificados como OGMs. Isso é uma notícia extremamente interessante, quer dizer que significa que as empresas estão trazendo isso aqui para o Brasil. Tem a Sempre Agitec, é uma empresa que tem pesquisado bastante a utilização do RNAi aqui no Brasil, então é uma coisa que a gente vai ficar de olho, e tudo indica que logo, logo nós teremos no mercado aqui no Brasil produtos à base de dupla fita de RNA para o manejo de insetos praga, principalmente aqueles insetos praga de difícil controle, como esses que a Sempre Agitec está buscando o registro aqui no Brasil. Quais são as vantagens e as desvantagens da utilização do método não transformativo? Então, as vantagens são que eu tenho uma menor chance de resistência, porque eu tenho uma exposição muito pontual dos meus insetos a esse produto, e lógico, eu vou precisar fazer um manejo e a utilização de produtos na base de dupla fita RNA da mesma forma que eu faço com outros pesticidas, então eles vão ter que entrar dentro de um programa de manejo integrado de pragas, eu vou ter que fazer a rotação com outros modos de ação,
para acabar não acontecendo a resistência, porque não vai dar tempo da gente entrar mais a fundo nisso, mas existem certos, tá? Então, é importante a gente posicionar essa ferramenta dentro de um programa de manejo integrado de pragas, da mesma forma que a gente posiciona outras ferramentas. Ela tem uma aceitação do consumidor maior, porque a gente não está falando de métodos que envolvam organismos geneticamente modificados. Em comparação a plantas transgênicas, tem um menor tempo de desenvolvimento e também um menor tempo de liberação. E as desvantagens é que eu vou ter um fornecimento muito pontual de dupla fita de RNA, o que pode ser um ponto negativo também, da mesma forma que é positivo pode ser negativo, porque aí, como ela degrada muito rápido, eu acabo não tendo um controle muito prolongado. À exceção se eu for trabalhar a formulação, né, dependendo da formulação que eu trabalho, eu consigo estender esse tempo de residual que ela vai ter. E eu tenho uma dificuldade de aplicação para num curto período de tempo, essa tecnologia disponível para utilização. Então, a gente tem produtos que são altamente específicos, isso vai estar direcionando eles para grupos de manejo de resistência, porque é um novo modo de ação que vai estar entrando, tem um impacto ambiental reduzido devido à especificidade que eles têm, e devido a baixo período residual que eles vão ter ali no solo, impactando, então, de maneira não tão negativa o ambiente e também a saúde humana, e encaixa muito bem dentro de uma agricultura sustentável, dentro do conceito de ESG no pilar ambiental. E aí, quais vão ser os desafios? Os desafios que a gente vai enfrentar com relação à utilização da dupla fita de RNA, com relação à utilização do RNAi, é a entrega, né? A gente vai precisar entender muito bem quais são as melhores vias para você entregar a dupla fita de RNA, dependendo do alvo, a estabilidade dessa molécula de RNA lá no campo, desse RNA lá no campo. Então, basicamente, vai ser trabalhar formulações para aumentar o período residual, para conseguir ter um controle mais efetivo. Vai ter a questão regulatória, que aos poucos está desenrolando mais e está ficando mais claro como isso vai ser tratado nos diferentes países. A aceitação do público ainda é algo que está um pouco obscuro, a gente não sabe como é que as pessoas vão responder a esse tipo de estratégia de controle, e um ponto também que precisa um pouco de atenção ainda com relação ao custo-benefício. Hoje, então, de certa forma, ainda é caro você produzir a dupla fita de RNA. Lógico que ao longo dos anos esse custo ele diminuiu drasticamente, então a gente está falando de reduções gigantescas no custo da dupla fita de RNA, mas ela ainda tem um preço relativamente alto, né? Então precisa ser para aqueles produtos para aqueles alvos que de fato hoje tem uma dificuldade de controle muito grande, então eu vou ter um custo-benefício maior da minha utilização. Então, como mensagem final é que o futuro do RNAi é extremamente promissor, então com certeza a gente vai estar vendo, e tudo indica, os indícios que a gente está tendo é de que no futuro muito próximo vai ter produtos à base de dupla fita de RNAi para o manejo de organismos praga no campo, para a nossa agricultura aqui, mas isso depende também muito e está muito atrelado a pesquisas e desenvolvimento contínuo para a gente conseguir enfrentar os desafios e garantir que a implementação seja da melhor maneira, que seja segura e que também seja eficaz e que a gente não perca essa tecnologia num curto espaço de tempo, certo?
E, como mensagem final, de fato, eu gosto bastante dessa frase que fala que the future of agriculture is in the genes. Então, o futuro da agricultura está nos genes. E eu não falo só do silenciamento gênico, eu falo de outras tantas tecnologias que envolvem também a questão genética. Temos o CRISPR, temos toda a questão do melhoramento que passa pelos genes também, questão de resistência. Então, cada vez mais a gente vai precisar olhar para os genes, vai precisar olhar para a parte molecular dos organismos para conseguir entender, achar formas de manejo mais satisfatórias e sustentáveis e assim conseguir fazer com que a gente tenha sempre o melhor custo-benefício, a melhor produtividade com o menor impacto ambiental possível. Certo? Eu espero que tenha ficado claro o que é o RNAi, como ele funciona, qual a importância, as vias de entrega e um pouquinho do que está vindo por aí com relação a essa tecnologia, quais os desafios que a gente vai enfrentar e que vocês tenham ficado também curiosos e que vocês tenham ficado com aquela expectativa de encontrar no mercado em breve essa tecnologia disponível para a gente estar usando ela dentro de um programa de manejo integrado de pragas. Certo? Vou parar de compartilhar minha tela. Ver se eu consigo parar. Prontinho. Boa noite, Daisy. Obrigada pela palestra. E surgiram algumas dúvidas. Uma primeira. Tá saindo? Como pesquisas desenvolvimento de biotecnologia mais eficaz no controle de pragas? Silvia, você pode repetir, cortou um pouquinho o seu áudio para mim. Claro, obrigada. Como os resultados de pesquisas podem ser aplicados para o desenvolvimento de biotecnologias mais eficazes no controle de pragas? O RNAi é o exemplo mais, é um dos exemplos mais recentes que a gente tem sobre as pesquisas em biotecnologia e de como elas podem gerar ferramentas para o manejo integrado de pragas. Então, como eu mostrei para vocês no primeiro slide lá da introdução, os primeiros relatos dessa tecnologia foram lá de 1928, né, e desde lá os pesquisadores foram estudando, tentando entender como funcionava o mecanismo. Esse mecanismo foi elucidado lá em 1998, e foi elucidado pelo pessoal da área da saúde, e aí em 2006, o Baum, o Baum e os colegas deles, eles conseguiram usar essa tecnologia para fazer uma planta transgênica que fosse resistente a insetos. Então, eles conseguiram trazer da área da saúde uma tecnologia para o manejo integrado de pragas. Isso só foi possível através da pesquisa e a evolução constante. E a partir daquele momento, olha tudo que já foi feito com relação à utilização do RNAi, até o ponto de que hoje nós já temos aqui no Brasil a possibilidade de, num futuro próximo, ter produtos à base de dupla fita de RNA para o manejo integrado de pragas. E isso só foi possível graças à pesquisa. E você melhorar isso ainda mais, abrir esse leque e descobrir novas ferramentas para o manejo integrado de pragas, também só é possível graças à pesquisa. E muitas vezes são pesquisas que demoram muitos anos para você conseguir, de fato, otimizar e transformar isso em um produto que vai ser utilizado lá no campo. Certo. De onde são retiradas as moléculas de RNAi usadas na agricultura? A matriz, primeiro, a base para você fazer a molécula de RNAi, ela vai ser o próprio genoma do inseto. Então, você vai olhar o genoma do inseto, você vai olhar o gene que é de interesse, um gene importante para aquele inseto, você vai olhar qual é a sequência de aminoácidos que esse gene tem,
e aí depois esse gene, ele é processado, ele é produzido in vitro, tá? Então, ele é produzido através de um processo in vitro ou de outros processos de maior escala que a gente já tem disponível hoje, e aí sim ele é utilizado na agricultura, mas basicamente são processos sintéticos ou através de processos hoje também bactérias, por exemplo, que fazem a produção dessa dupla fita em larga escala, de uma forma mais barata, e aí é aplicado lá no campo. Como o RNAi supre os genes em plantas invasoras com problemas de resistência a herbicida? Da mesma forma que ele vai silenciar os genes em insetos, ele vai silenciar os genes em plantas que possuem resistência a algum tipo de herbicida. E por que ele vai funcionar? Porque ele é um mecanismo de ação diferente do que aquele mecanismo de ação cuja qual aquela planta daninha vai ter algum tipo de resistência, tá? Então, você vai fazer o processo inicial da mesma forma que eu comentei agora. Para insetos, você vai fazer para a planta daninha, vai selecionar um gene, vai aplicar uma dupla fita, ou para plantas daninhas também funciona a aplicação de pequenos RNAs diretamente, e aí você vai fazer, você vai acabar ocasionando o silenciamento gênico, tá? Da mesma forma que para insetos. Qual é o método mais utilizado para introduzir o RNAi nos organismos? Vai variar muito com o objetivo que você deseja e com o organismo-alvo que você está trabalhando. Como eu mencionei, alguns organismos-alvos respondem melhor do que outros, e isso vai direcionar a metodologia de entrega de dupla fita que você vai utilizar. Hoje, o que nós mais temos comercialmente ou pré-comercial são plantas transgênicas, que vão expressar e induzir o silenciamento gênico, ou a aplicação foliar, como esses produtos que eu mencionei agora, que estão entrando para liberação, ou já foram liberados, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Então, basicamente, no que nós temos pré-comercial seria plantas transgênicas e também aplicação foliar. Ok. Quais os principais desafios enfrentados durante o desenvolvimento da tecnologia RNAi? São vários. Vários. É extremamente complexo. Eu diria que hoje o maior desafio é você conseguir selecionar um gene que, uma vez silenciado, ele de fato ocasione mortalidade no inseto. Porque o que acontece nos insetos eles possuem processos de compensação. Então, por exemplo, você silencia um gene que produz uma proteína, mas existe um outro gene que vai produzir a mesma proteína, ou um outro gene que produz uma proteína muito semelhante, que vai fazer o papel muito semelhante no organismo, e aí você não vai ter o efeito da mortalidade. Então, hoje eu diria que um passo-chave para você ter sucesso no silenciamento gênico é a seleção do gene-alvo para o silenciamento. E agora, a última pergunta. Como os insetos podem se tornar resistentes ao RNAi? Da mesma forma que eles se tornam resistentes a outros grupos de ação que a gente tem. Então, uma vez que você expõe um organismo várias vezes ao mesmo mecanismo de ação, ele vai achar formas de bloquear esse mecanismo de ação. Então, a gente não entrou nas nuances de como é que acontece a absorção da dupla fita no organismo, de como é que acontece o processamento, mas, por exemplo, quando eu aplico a dupla fita de RNAi, ela tem várias camadas que ela vai precisar passar até chegar no interior da célula. E uma das formas que os organismos têm achado ou podem achar para bloquear ou se tornarem resistentes é impedir com que a dupla fita entre dentro do citoplasma. Então, ela bloqueia com que
aconteça o transporte do exterior da célula para o interior, e aí eu não tenho silenciamento gênico. Esse, por exemplo, é um mecanismo que já tem sido estudado como sendo um possível mecanismo de resistência à dupla fita do RNA. Certo. Deise, eu gostaria de agradecer, em nome da turma do terceiro ano de agronomia, por compartilhar sobre informações sobre o RNAi. E foi muito importante você ter abordado essa temática, por conta que a agricultura evolui muito, né? Então, tem que estar cada vez mais buscando conhecimento para poder estar dentro dessa temática. Perfeito, Silvia, muito obrigada. Eu agradeço muito o convite. É um tema que eu adoro falar. Acabou que poderíamos ficar aqui falando por muito tempo sobre, tem muitos pontos que a gente acabou não entrando, a abordagem acabou sendo de uma maneira bem generalista, mas qualquer dúvida que vocês tenham ficado, ou qualquer ponto que vocês queiram se aprofundar, sintam-se à vontade de me procurar. Podem me mandar um e-mail, me procurar nas redes sociais, no LinkedIn. Eu estou disponível. Foi um prazer estar aqui falando com você sobre esse tema. É um tema que eu amo bastante falar sobre. Sou encantada com a evolução e, de certa forma, com a velocidade com que esse tema vem sendo trabalhado dentro de um cenário de manejo integrado de pragas e da possibilidade de nós termos, num futuro muito próximo, produtos à base de dupla fita de RNA. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Igualmente. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.